Olá, continuando nossos vídeos sobre as alterações na Previdência, hoje vamos falar sobre um tema de suma importância, a pensão por morte. Já falamos sobre algumas alterações da pensão por morte em vídeos anteriores. Agora vamos falar sobre como ficou a pensão por morte após a reforma, e especialmente no tocante aos cálculos. Esse vídeo mostra como ficou e qual deve ser o comportamento do segurado com relação aos valores que virá a receber. Portanto, assista até o final esse vídeo, pois essas dicas podem ajudar você a melhorar o seu benefício, mesmo depois da reforma aprovada. Vamos lá! Uma breve recapitulação antes da reforma. Como era o benefício da pensão por morte? Como era o cálculo? Até então, o benefício correspondia a 100% da aposentadoria do segurado, que faleceu, ou ao benefício de invalidez, ao qual ele teria direito em vida, calculados a partir de 80% da média contributiva desde julho de 94. Doutor, e como ficou agora? Muito bem. As novas regras do INSS entraram em vigor agora dia 13 de novembro de 2019, alterando os cálculos dos benefícios e as exigências de concessão. A pensão por morte foi um dos benefícios mais afetados e vai gerar muita celeuma por conta do valor pago aos dependentes. Mas como assim, doutor? Bem, o problema da pensão por morte são os inúmeros redutores. Eu enumerei aqui 6 redutores da pensão por morte. Vamos lá. Primeiro, o cálculo de 100% da média dos salários desde julho de 94 não será mais usado, né? Então, agora, todos os salários, não será mais 80%, todos os salários serão utilizados nessa média, o que gera uma perda de aproximadamente 10%. Próximo redutor. O cálculo vai seguir a regra da nova aposentadoria por incapacidade, que deixou de ser integral para ser de 60% da média de todos os salários pagos ao trabalhador, desde julho de 94. A essa porcentagem serão acrescidos 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Terceiro redutor. Depois dessa média, a pensão por morte será repartida em cotas de acordo com o número de dependentes. Para receber 100% do valor, por exemplo, a viúva teria que ter 5 filhos menores de idade. Um outro redutor. A cota por filhos, porém, é extinta agora, quando completarem 21 anos, e não retorna mais para a esposa, como era antigamente. Além disso, um outro redutor é a questão do acúmulo da pensão com outro benefício do INSS. Por exemplo, a aposentadoria. O menor benefício vai ter um redutor. A cada faixa será aplicado um percentual diferente, que pode reduzir o benefício menor de 20% até 90%. Um último redutor, o sexto redutor, ele já existia na verdade, mas eu quero lembrar aqui para vocês, que é o tempo em que o dependente receberá a pensão por morte. Ou seja, os filhos recebem até os 21 anos, salvo os inválidos. A esposa ou companheira podem receber o benefício vitalício ou pode se receber apenas por 3 anos. Então, de acordo com a lei de benefícios, uma mulher que ficar viúva aos 44 anos ou mais, ou tiver mais idade, terá direito de receber pensão vitalícia, se a sua sobrevida for inferior a 35 anos, de acordo com o IBGE. Agora pensa numa mulher que perder o marido e tiver expectativa maior do que 55 anos. Por exemplo, uma esposa de 21 anos de idade só terá direito a receber por 3 anos. Então o valor já é baixo e receberá por pouco tempo. Quais são as exceções? As exceções aqui, morte por acidente, ou quando o cotista, o dependente, tiver deficiência mental. Nesse caso, vai receber 100% do benefício deixado. Bom, doutor, o que eu faço agora? Eu enumerei alguns pontos aqui para a gente considerar nessa nossa conversa. Eu quero falar de alguns pontos que devem ser relevados. Muito bem.
A pensão por morte, ela não será menor do que o salário mínimo. Isso já é ponto resolvido. Outra mudança que está na PEC 133, que é a PEC paralela, é a elevação da cota de pensão por morte no caso do dependente menor de idade. Por exemplo, uma mãe com 2 filhos menores receberá, em vez de 80% do benefício do marido, 60% mais 10% para cada criança. O benefício integral, já que cada filho receberia uma cota de 20% e não 10%. Essa é uma proposta. Outra permissão prevista na PEC 133 é o acúmulo de benefícios, aposentadoria e pensão por morte, por exemplo. Quando houver algum dependente com deficiência intelectual ou mental, pela emenda 103, o beneficiário deve escolher o benefício maior e tem direito a um pequeno percentual do segundo. Agora, isso também está sendo questionado. Bem, gente, um parênteses aqui. As pensões por morte têm algumas características sui generis. Primeiro, são benefícios que substituem a renda da família, muitas vezes do chefe de família. São benefícios imprevisíveis, pois a morte é um evento incerto. Ou seja, não são programáveis como as aposentadorias. O que quer dizer isso? Há pouca margem de manipulação e programação para quando você for receber a pensão. Da mesma forma que foi aprovada, essas pensões por morte sofrerão uma drástica redução. Foi sem dúvidas o benefício mais afetado com a reforma da Previdência. Portanto, ajustes deverão ser feitos, alguns já estão contemplados na PEC paralela, como dissemos aqui, outros deverão ser buscados no Poder Judiciário, pois ao mesmo tempo em que a reforma se deu em nível constitucional, acabou colidindo com a Constituição. Assim, foram afetados vários direitos fundamentais, como a igualdade, a dignidade da pessoa humana. Podemos pensar ainda no caráter confiscatório, vedado lá no artigo 150, inciso 4º, que diz respeito aos tributos, mas que pode ser usado aqui também. Podemos pensar ainda na própria função social da Previdência Social, que foi trazida pela Constituição de 88. Lá no artigo 194, o legislador traz a seguinte redação: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 4º. Irredutibilidade do valor dos benefícios. E não para por aí. Lá no artigo 201, parágrafo 11, os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Contribuição, repercussão. Lá no artigo 6º da Constituição, traz os direitos sociais. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. A previdência social é uma proteção constitucional. Artigo 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, caráter contributivo na forma de filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei. 1. Olha só, cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Lá no inciso 5º, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Tá ok? Além das mudanças que já vieram na reforma, ajustes serão feitos na lei de benefícios. A grande questão é que o legislador, de certa maneira, tentou desconstitucionalizar muitos pontos. Até que a lei defina tal ponto será assim:
O problema é que lei ordinária ou lei complementar são mais fáceis de ser aprovadas no Congresso Nacional. Portanto, devemos lutar desde já com unhas e dentes para corrigir essas incongruências. Os tribunais vão receber uma enxurrada de ações pedindo as inconstitucionalidades de vários dispositivos. E você não vai ficar de fora, não é mesmo? Fique atento, procure sempre o auxílio de um advogado especialista. Ele vai te ajudar a conseguir o melhor benefício e vai te ajudar a questionar e corrigir o valor dos benefícios. Tá ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nos próximos vídeos continuaremos trazendo novidades, dicas, brechas em matéria previdenciária. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe o conteúdo com os amigos e os familiares. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos. As dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo canal, pelo e-mail ou pela nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.